Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Nutrição de Fato. E hoje iremos falar sobre síndrome de aloteofagia. Então, hoje você ficará sabendo tudo sobre essa síndrome. No último episódio, se você não acompanhou, falamos sobre síndrome do comer noturno. É só voltar um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Para você que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia e nutrição comportamental. Então, para dar aquela fortalecida no canal, nos nossos conteúdos diários, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com algum amigo seu. E não esqueça de ativar o sininho, pois todos os dias lançamos novos episódios. E claro, você ficará por dentro de tudo. Também chamada de síndrome PICA, isso mesmo, aloteofagia, é uma doença onde o paciente sente uma vontade irresistível de comer coisas que não são comestíveis e que ele sabe que não deveria comer. A síndrome de PICA, esse termo, foi extraído diretamente da palavra latina medieval de uma ave sujeita a muito evento folclórico, tá? Em relação aos seus comportamentos alimentares persistentes em substâncias não nutritivas. Vi alguns relatos na internet de pacientes diagnosticados com aloteofagia. Eles relataram, por exemplo, ter sentido vontade de comer lascas de tinta de parede, tijolos, casca de ovos, torrões de terra, madeira, pregos, cola, cabelo, unha, sabão e até mesmo fezes de outros animais ou cinzas de cigarro. Então vamos para os critérios de diagnóstico segundo o DSM-5, tá? Temos 4 critérios. O primeiro critério, então, é a ingestão persistente de substâncias não nutritivas, não alimentares, durante um período mínimo de 1 mês. O segundo critério, então, para o diagnóstico é a ingestão de substâncias não nutritivas, não alimentares, é inapropriada ao estágio de desenvolvimento do indivíduo. O terceiro critério para diagnóstico seria o comportamento alimentar não faz parte de uma prática culturalmente aceita. E o último critério seria se o comportamento alimentar ocorrer no contexto de outro transtorno mental, por exemplo, deficiência intelectual, transtorno do desenvolvimento intelectual, transtorno de aspecto autista, né, esquizofrenia ou condição médica, incluindo, por exemplo, uma gestação, é suficientemente grave a ponto de necessitar de atenção clínica adicional, tá bom? Então, as características essenciais da síndrome PICA, né, é a ingestão de uma ou mais de substâncias não nutritivas, não alimentares, de forma persistente durante o período de um mês, que seria o critério A. Grave e suficiente para merecer atenção clínica. Tá? As substâncias típicas ingeridas tendem a variar com a idade e a disponibilidade e pode também incluir desde papel, sabão, tecido, cabelo, já vi também fios, terra, giz, álcool, tinta, cola, metal muito comum em criança, né? Pedras, carvão vegetal, mineral, cinza, detergente ou até mesmo gelo, que também é bem comum. O termo não alimentar está incluso porque o diagnóstico de PICA não se aplica à ingestão de produtos alimentares com conteúdo nutricional mínimo. Geralmente, não há aversão a alimentos em geral. É preciso que a ingestão de substâncias não nutritivas, não alimentares, seja inapropriada ao estágio de desenvolvimento, que seria também a parte aí do critério B. E não parte de uma prática culturalmente aceita, é importante dizer isso, tá? Sugere uma idade mínima aí de 2 anos para o diagnóstico de PICA, de modo a excluir a exploração de objetos com a boca que acabam por ser ingeridos, tá bom? Normalmente, no desenvolvimento de crianças pequenas, é muito comum, tá? A ingestão de substâncias não nutritivas, não alimentares, pode ter um aspecto associado a outros transtornos mentais, como a deficiência intelectual, como eu falei anteriormente, espectro autista, né? Deficiência intelectual, esquizofrenia, enfim. Se o comportamento então, alimentar ocorrer exclusivamente no contexto de outro transtorno mental, então o diagnóstico distinto de PICA deverá ser feito apenas se o comportamento alimentar for grave, o suficiente a ponto de demandar atenção clínica adicional. Em algumas populações, acredita-se que a ingestão de terra ou outras substâncias aparentemente não nutritivas tenha valor espiritual, medicinal ou até mesmo valor social.
Pode ainda ser uma prática culturalmente aceita ou socialmente normal. Tal comportamento não justifica um diagnóstico de PICA. Tá bom? Questão diagnóstica relativa ao gênero. Então, a síndrome de PICA ocorre em ambos os sexos. Elas podem ocorrer em mulheres durante a gestação, entretanto, pouco se sabe a respeito de seu curso no período pós-parto. É importante dizer sobre os marcadores de diagnóstico, né? Radiografia abdominal, simples, ultrassonografia e outros métodos de imagem podem revelar obstrução relacionada ao transtorno. Tá? Exame de sangue também e outros testes laboratoriais podem ser usados para determinar nível de intoxicação ou de natureza da infecção. Tá bom? Quais consequências funcionais do transtorno, Rômulo? Bom, o transtorno ele pode comprometer de maneira significativa o funcionamento físico, mas raramente é a única causa de prejuízo do funcionamento social. É importante dizer que ocorre com frequência, juntamente com outros transtornos associados ao funcionamento social prejudicado. Bom, e uma característica associada que apoia um diagnóstico seria a deficiência de vitaminas e minerais, por exemplo, zinco e ferro. Tá? Tem sido aí descrito em alguns casos, tá? Frequentemente nenhuma outra normalidade biológica é encontrada. Geralmente, sim, deficiência de alguns nutrientes. Provavelmente também seja por conta do material, da substância em si, né? Não se sabe, mas encontra uma relação muito grande de pessoas que têm um transtorno e deficiência de alguns nutrientes, principalmente zinco e ferro. Em algumas ocasiões, o transtorno chega à atenção clínica somente acompanhado de complicações médicas gerais, por exemplo, problemas intestinais mecânicos, obstrução intestinal, como que resulta de um bezoar, né, que é uma perfuração intestinal, uma infecção com toxoplasmose, tá? Ou toxocariase, é importante dizer, em decorrência de ingestão de fezes ou sujeira, né? Intoxicação como, pela ingestão de tinta à base de chumbo. Rômulo, e qual é a prevalência? A prevalência do transtorno é pouco estudada entre indivíduos com deficiência intelectual. A prevalência do transtorno parece aumentar com a gravidade da condição. Tá? E o desenvolvimento do transtorno, então a manifestação inicial do transtorno pode ocorrer na infância, na adolescência ou na fase adulta. Embora as manifestações da infância seja mais comumente relatada, o transtorno pode ocorrer em crianças com desenvolvimento normal em outras áreas, enquanto em adultos parece mais provável no contexto de deficiência intelectual ou em outros transtornos mentais. A ingestão de substâncias não nutritivas, não alimentares, também podem manifestar-se na gestação, que é muito comum, né? Quando a fissura específica, por exemplo, por giz ou gelo, pode ocorrer. O diagnóstico do transtorno durante esse período só é apropriado se tais fissuras levarem à ingestão de substâncias não nutritivas, não alimentares, até o ponto em que a sua ingestão representa potenciais riscos médicos. Tá? E quais são os fatores de risco, Romulo? Bom, ambientais, tá? Que seria a negligência, a falta de supervisão e atraso no desenvolvimento podem aumentar o risco para essa condição. Existem então alguns subtipos, né? E são caracterizados de acordo com a ingestão da substância. Por exemplo, pessoas que consomem objetos pontiagudos, a gente chama isso de acofagia, né? Pessoas que consomem amido purificado a partir do milho, né? A gente chama de amilofagia. Pessoas que consomem, por exemplo, fósforo queimado, a gente chama de cautopireofagia, né? Pessoas que consomem e gostam de consumir poeira, né? A gente chama de coniofagia, né? Fezes, coprofagia, né? Vômito, hemetofagia, né? Por exemplo, terra, que é bem comum, né? Solo, areia, argila e giz, a gente chama isso de geofagia, né? Vidro, existe caso assim, chamado de hialofagia, né? Madeira, lignofagia, né? Pedras, que é comum também, litofagia. Bom, e tem milhares aí de subtipos, tá? Eu encontrei um relato na internet, né, que encontraram um conteúdo estomacal no estômago da pessoa de um paciente psiquiátrico com o transtorno, encontraram 1.446 itens, tá? Incluindo 453 pregos, parafuso, alfinete de segurança, tampões de
de colher, encontraram um monte de coisa no estômago dessa pessoa, totalizando mais de 1.400, tá bom? Bom, então se você se identificou, provavelmente... Bom, se você se identificou então com essa condição ou conhece alguém, é importante procurar um tratamento, tá? Então, o tratamento geralmente é feito pelo médico psiquiátrico, um psicólogo, tá? São técnicas, aplicada aí técnicas de modificação de comportamento, né? Que ajudam a pessoa a desaprender comportamentos indesejáveis enquanto aprende comportamentos desejáveis, né? As deficiências nutricionais e complicações são tratadas, né? Então, como eu falei anteriormente, pode ser tem uma relação aí com deficiências nutricionais, então reposta, né, essa deficiência, e obstrução de trato digestivo, então pode necessitar até mesmo de cirurgia. Tudo bem? Bom, e assim terminamos mais um episódio sobre transtornos alimentares. Então, hoje falamos sobre o transtorno de alotrofagia, conhecido então como transtorno de Pica. Espero que você tenha compreendido o assunto, tá? Nos próximos episódios, iremos continuar falando sobre transtornos alimentares, tudo baseado em ciência. Então, quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha aprendido mais sobre esse assunto. Não deixem de nos enviar as suas perguntas, as suas sugestões para os próximos episódios. Fique ligado e até a próxima.